Alô, gente, estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de série trigonométrica de Fourier e a série em geral de Fourier. E nós vamos falar neste momento sobre a periodicidade da série, né? Então, a gente vai ver o que acontece com relação a essa propriedade. Bom, primeiramente, o que a gente mostrou é que qualquer sinal em um intervalo de t0 segundos, onde t0 é o período relacionado à frequência fundamental da senoide. Então, qualquer sinal, seja ele periódico ou não periódico, pode ser representado como uma série em um determinado intervalo de t0 segundos. Bom, neste intervalo considerado, a série é exatamente idêntica ao sinal, mas não necessariamente fora dele, como eu já comentei na aula anterior. Se você muda o intervalo para o qual você está obtendo a série, você terá uma nova série que não é igual ao sinal no intervalo anterior, tá? Bom, e o que acontece fora do intervalo quando o sinal é periódico? Então a gente vai ver esta questão e a gente vai ver a questão da periodicidade da série. Então, primeiramente eu vou definir a série, né? Então a gente tem a representação de um sinal por uma série. Então eu vou definir a série como sendo esse termo aqui, ó, só a série C0, somatório de Cn, cosseno de n 0 mais θn, para todo t, eu vou chamar essa série de φ de t, certo? Para eu verificar se isso aqui é periódico ou não, eu vou verificar essa condição, ó, φ de t tem que ser igual a φ de t mais t0. Então eu vou fazer essa questão da periodicidade usando a lousa para a gente entender direitinho o que é que está acontecendo. Bom, então nós temos o seguinte, ó, φ de t, que é a nossa série, vou reescrevê-la aqui, Cn cosseno de n ômega 0t mais θn. Bom, para eu testar se ela é periódica, eu vou testar o que acontece quando eu coloco esse termo aqui. Então, para isso aqui, ó, eu tenho repetir esses termos. O que vai mudar é, ao invés de t, que eu tinha aqui t e t, eu vou substituir por t mais t0. Então vai ficar n ômega 0t mais n ômega 0 t0 mais θn. Né? Substituir t por t0 e abrir o somatório para ter esses dois termos aqui. Então isso aqui vai me dar c0 mais somatório de n de infinito, Cn cosseno. Eu vou só separar, ó, n ômega 0t mais θn mais n ômega 0 t0. Bom, eu já vou fazer aqui, ó, a gente sabe que essa relação é válida. Ó. Ômega 0 é 2π sobre t0. Bom, se ômega 0 é 2π sobre t0, eu vou substituir aqui, ó, ômega 0 por 2π sobre t0. Vai cortar t0 com t0 e vai ficar 2π vezes n, ou seja, múltiplos de 2π. Bom, e aí eu vou aplicar a propriedade do cosseno de A mais B, né? Cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Então vai ficar, ó, C0 mais soma de 1 a infinito. Então vai ficar cosseno, isso aqui eu vou chamar de A, isso aqui de B. Então cosseno disso vezes o cosseno disso, mais seno disso vezes seno disso. O seno de múltiplo de 2π é zero, então o termo de seno vai desaparecer. E o cosseno de múltiplo de 2π é 1. Então vai sobrar somente cosseno de n ômega 0t mais θn, que é exatamente φ de t. Ou seja, eu cheguei, portanto, na relação de que φ de t é igual a φ de t mais t0 para todo t, e, portanto, a série definida, né, a série de Fourier definida dessa forma, ela é periódica. Então, a série de Fourier é periódica. Por isso que o sinal não periódico ele só é igual à série no intervalo considerado. Fora do intervalo, não necessariamente. O que então, é que significa a série isso? É periódica e, portanto, ela se repete em um período t0, de t0 a t0 segundos.
Quando a gente mostrou a série, a gente calculou a série para a função exponencial, né? A gente calculou a série para a função exponencial de menos t sobre 2 para o intervalo de 0 a π. E a gente mostrou que neste intervalo a função e elevado a menos t sobre 2 é exatamente igual à série no intervalo de 0 a π. Mas não necessariamente fora dele. Por quê? Só voltar para a lousa aqui. Então, ó, o sinal exponencial, né, ele é dessa forma aqui, é elevado a menos t sobre 2. Só que a gente representou este sinal no intervalo 0 a π pela série que a gente obteve anteriormente. Neste intervalo, a série, quem é a série que a gente representou? Seria isso aqui. Como a série é periódica, né, a série φ de t que eu chamei, como ela é periódica, ela vai ser repetida em intervalos de π. E assim por diante, onde aqui é π, aqui é 2π e 3π e assim sucessivamente, menos π. Bom, este sinal, ó, neste intervalo aqui, a série é exatamente igual ao sinal original. Mas fora dele, ó, por exemplo, neste intervalo, a série é diferente do sinal, porque o sinal não é periódico. Mas se eu pegar o trecho em que a série representa o sinal, que é esse trecho aqui, ó, e colocá-lo, ou replicá-lo, fazer uma extensão periódica deste sinal, o sinal periódico será exatamente igual ao sinal da série, a série de Fourier. Ou seja, quando a gente observa essa propriedade que a gente mostrou, a gente chega à conclusão de que todo sinal periódico é exatamente igual à série que o representa. Porque já que o sinal é periódico e a série de Fourier também é periódica, uma série que represente um sinal periódico é igual ao sinal em toda a sua extensão temporal. Além disso, esse sinal periódico ele pode ser representado por repetições periódicas, né, por extensão periódica de qualquer de seus segmentos. Ou seja, deixa eu só voltar para a lousa. Se considerem este sinal periódico aqui, ó, eu posso pegar qualquer pedaço dele, por exemplo, eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, daqui para cá, certo? Então esse pedaço do sinal daria isso aqui, ó, assim e assim. Se eu pegar isso aqui e repetir periodicamente em intervalos de π, então eu vou pegar esse pedaço aqui, começa aqui, desculpa porque eu não fiz em escala, né? Então, vamos só pegar, assumir um valor aqui que está fora da reta. Então esse valor aqui, ó, vai estar aqui, esse aqui é onde ele. Então eu vou pegar esse pedaço e vou representar até aqui. Aí ele tem uma descontinuidade e eu represento até um pedacinho dele, que é exatamente esse pedacinho daqui. Se eu pego este mesmo pedaço e replico aqui, ó, até aqui, né, que seria o intervalo considerado, ó, eu vou pegar esse pedaço que começa aqui, vou até a metade, vai ter a descontinuidade, e vou pegar esse pedaço aqui que vai descer até aqui. O que é que está acontecendo? Eu peguei um pedaço de um período qualquer, um intervalo qualquer de comprimento de um período e repliquei periodicamente. Este sinal que foi replicado vai ser exatamente igual à série que eu obtive. Isso quer dizer o quê? Que qualquer sinal periódico, então vamos voltar para o slide, qualquer sinal periódico é representado completamente pela série em todo o intervalo temporal e os coeficientes da série podem ser obtidos a partir dessas equações, que agora o intervalo de integração pode ser qualquer intervalo de duração de t0 segundos.
qualquer intervalo de duração de um período do sinal periódico pode ser utilizado para a obtenção da série. Então, mais uma vez, sinais não periódicos. A série só representa o sinal não periódico no intervalo considerado para o cálculo da série. Fora deste intervalo, isto não necessariamente é verdadeiro. Para sinais periódicos, a série representa o sinal periódico em qualquer intervalo de tempo t. E os coeficientes são obtidos a partir da integração em qualquer intervalo de duração t0. Tem um erro aqui. A série trigonométrica de Fourier compacta indica que o sinal periódico pode ser descrito como a soma de senoides de frequência 0, ω0, 2 ω0, n ω0, com amplitudes C0, C1, C2, Cn e com fases θ0, θ1. Ou seja, o que é que a série me fala? Que, deixa eu só voltar aqui no slide, desculpe, na lousa. Então, o que é que a série me fala? Que qualquer sinal periódico pode ser representado como soma de senoides. E quem são essas senoides? É a senoide de frequência nula, que tem amplitude 0. É a senoide de frequência ω0, que tem amplitude C1 e fase θ1. É a senoide de frequência 2 ω0, que tem amplitude C2 e frequência θ2. É a senoide de frequência 3 ω0, que tem amplitude C3 e fase θ3. Enfim, eu tenho todas as composições frequenciais que formam aquele sinal x de t. Então, o que é que essas informações me dizem? Então, veja o seguinte: o sinal ele é uma composição de diferentes frequências múltiplas da frequência fundamental. Essas frequências, as oscilações do sinal, né? Então, isso é responsável pela oscilação relacionada a ω0. Isso é responsável pela oscilação do sinal relacionada a essa frequência 2 ω0. Isso é responsável pela oscilação do sinal relacionada a 3 ω0. Então, eu tenho quais as informações que eu preciso necessárias para representar os sinais? Eu preciso a partir de uma senoide, eu preciso da frequência, eu preciso da amplitude e eu preciso da fase. Tudo isso está indicado aqui. E o que é que a série de Fourier me fala? Que para eu montar este sinal com todas as suas variações frequenciais, eu preciso de uma senoide de frequência ω0 com amplitude C1 e fase θ1. Eu preciso de uma senoide de frequência 2 ω0 com amplitude C2 e fase θ2. Então, se eu observar os valores de C, eles vão me dar o quanto de poder, né, de potência, o quanto em amplitude esta senoide está contribuindo para eu gerar este sinal. C2 está indicando o quanto esta senoide, o quanto de amplitude essa senoide está contribuindo para formar o sinal x de t. E assim sucessivamente. Da mesma forma, θ1 indica o quanto de fase, né, o quanto de defasagem esta senoide com esta frequência está contribuindo para a fase do sinal x de t. O quanto θ2 indica o quanto de fase esta senoide está contribuindo para, e assim sucessivamente. Então, veja que C1 está relacionado à frequência ω0, fundamental, C2 ao segundo harmônico, C3 ao terceiro harmônico, Cn ao enésimo harmônico, assim como θ1, θ2, θ3, θn. Então eu posso agora representar o sinal x de t, ao invés de representar um gráfico do sinal variando temporalmente, eu posso fazer um gráfico das amplitudes em função de n. Mas quem é n? N indica o múltiplo da frequência fundamental. Então, se eu plotar um gráfico Cn versus n,
necessariamente eu estou plotando indiretamente um gráfico de Cn em função de ômega, onde ômega assume valores discretos da frequência fundamental. Então eu tenho agora, ó, uma representação do sinal em um domínio frequencial. Eu não preciso apenas mais... Eu não preciso... Se eu obtiver a série os seus coeficientes, eu não preciso mais analisar o sinal no tempo. Eu posso analisar o sinal na frequência. E uma coisa está totalmente relacionada à outra, por quê? Por conta da série de Fourier. Eu posso também, dados esses valores de C1, C2, C3, C0, se eu montar a série, eu obtenho o sinal e isso se chama síntese do sinal. Eu posso sintetizar o sinal a partir de seus coeficientes. Então veja que eu tenho agora uma representação poderosa, tanto de C de n quanto de θn versus ômega. Então essas duas coisas aqui, esses dois gráficos, vão me dar a relação frequencial ou a representação frequencial, desculpe, do sinal x de t que eu estou usando a série para representar. Ambos os sinais, ambas as representações gráficas, tanto de C de n versus ômega quanto de θn, elas juntas chamam o que a gente chama de espectro de Fourier, o espectro de frequência. O que é o espectro de frequência? São as variações de amplitude e fase com relação à frequência do sinal x de t que eu estou considerando. Lembrando sempre que a frequência zero, que é a frequência nula, né, a componente CC, também está inserida na representação. Ela indica o quanto de constante, né, já que a frequência zero não varia, então o quanto de constante aquele sinal tem contido dentro dele. Então, só para a gente exemplificar graficamente, isso aqui é o espectro de Fourier do exemplo mostrado anteriormente, né? Então, ó, Cn seria decrescente com o quadrado de n. Então, veja aqui, para n igual a zero, eu tenho a frequência ômega zero, ômega igual a zero. Então, essa é a componente Cc. Para n igual a 1, a minha frequência ômega zero era 2, então era 2 vezes 1 dá 2. Então, para a frequência 2, que equivale ao coeficiente C1, eu tenho este valor de amplitude do coeficiente. Então, veja o que é que isso aqui está indicando. Que aquele sinal E elevado a menos t sobre 2 no intervalo considerado, ele tem um valor alto de componente Cc e as senoides de frequências múltiplas da fundamental vão decaindo de amplitudes. Isso indica que eu tenho mais influência de senoides de baixa frequência do que senoides de alta frequência no meu sinal. O que indica que o sinal que eu estou representando, ele não varia muito, oscila muito ao longo do tempo. E aqui é a fase do sinal, que indica também que a fase vai tendendo para menos π sobre 2. Então, como conclusão, a gente indica que a série de Fourier ela é uma nova representação, uma representação alternativa para o sinal. Antes eu só analisava o sinal no tempo e agora eu posso analisar também o sinal do ponto de vista frequencial. E as frequências que compõem estão relacionadas às senoides da série de Fourier. Então, só para a gente traçar o espectro de um exemplo, está aqui o exemplo de um sinal periódico, né, que a gente vê que tem uma periodicidade, um trem de pulsos retangulares, e a gente quer traçar o espectro de frequência desse trem de pulsos. Então, eu vou fazer aqui na lousa para a gente ver como fazer. Bom, então aqui nós temos o sinal, né, desenhado, redesenhado, mais ou menos. A gente pode ver então que existe uma periodicidade
e, portanto, para encontrar a série trigonométrica compacta, a gente precisa encontrar a série trigonométrica normal. E aí a gente precisa saber qual é o ômega zero e qual é o período. Então, neste caso aqui, ó, qual é o período? O período é o menor intervalo de tempo para o qual a função se repete. Então, pegue um valor aqui, por exemplo, esse valor central aqui, ó, t igual a zero. Quando é que ele vai se repetir novamente? Ele vai se repetir novamente em t igual a 2π. Portanto, o período dessa função é de 2π, o que implica que ômega zero é 2π sobre t0, que vai dar 1 radiano por segundo. Então, eu tenho uma frequência fundamental de 1 radiano por segundo e um período de 2π segundos. Então, eu vou calcular os coeficientes da série, né? Relembrando, ó, a minha série, a série trigonométrica de Fourier, ela é dada por essa equação, n ômega 0t mais bn seno de n ômega 0t. E eu quero, então, obter os coeficientes A0 e AN e BN. Então, primeiro, vamos obter o coeficiente A0. Só trocar de pincel aqui. O coeficiente A0, que será dado pela expressão 1 sobre T0. Lembre-se que agora a integral é em qualquer intervalo de duração de T0, x de t dt. Então, quem é T0? T0 é 2π. E eu vou pegar o intervalo de duração T0. Se a gente observar o gráfico da função, o intervalo de duração T0 poderia ser de 0 a 2π, poderia ser de menos π sobre 2 até esse ponto que é 3π sobre 2, poderia ser daqui até aqui. Então eu vou pegar de menos π a π, que é o intervalo de duração. Mas menos π a π tem um trecho que ele é nulo. Então eu posso reduzir o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, que é o intervalo em que a função é não nula. Deixa eu só reescrever aqui para deixar bem claro. O intervalo de duração π seria de menos π a π, tá? Vamos fazer assim, depois eu reescrevo. Aí a função nesse intervalo, x de t dt. Bom, mas a função nesse intervalo, ela é zero, ela só é diferente de zero entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então isso aqui se resume a menos π sobre 2 a π sobre 2. E neste intervalo, a função vale 1. Portanto, dt. O que leva a t, 1 sobre 2π, vezes t avaliado entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Isso aqui vai dar 1 sobre 2π, que vai multiplicar π sobre 2 mais π sobre 2. Isso aqui vai dar π, vai cortar com π, então o coeficiente A0 é igual a meio. Então, eu encontrei o primeiro coeficiente A0 do meu sinal. Agora vamos achar os coeficientes AN e BN. Vou apagar aqui para a gente fazer AN e BN. Então, pela definição, AN é 2 sobre T0, integral em um intervalo de um período, cosseno de n ômega 0t dt. Bom, vou substituir os valores, ó. Então 2 sobre 2π, como t0 é 2π, né? Integral em um período, novamente eu vou usar o mesmo intervalo de integração, então de menos π sobre 2 a π sobre 2. X de t nesse intervalo de integração vale 1. E tenho cosseno de n ômega 0 é 1, então fica cosseno de nt dt. Bom, aí nós vamos, se eu consigo colocar aqui, dá, então nós vamos ter, isso aqui vai dar 1 sobre nπ, o n do cosseno ali, seno de nt, avaliados entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, colocando os valores de π sobre 2 e usando a propriedade da função seno ser ímpar, então isso aqui vai dar 2 sobre nπ seno de menos nπ sobre 2. Bom, deixa eu só reescrever aqui em cima. Eu vou copiar aqui, ó, essa parte. 2 sobre nπ seno de menos nπ sobre 2.
onde n, só para lembrar, varia entre de 1 a infinito, números inteiros, né? Então, se a gente observar esse fator aqui, para n igual a 1, por exemplo, então eu tenho seno de menos π sobre 2. Para n igual a 2, eu tenho só seno de π sobre 2. Não, na verdade é mais π sobre 2 aqui, tá, pessoal? No slide tá errado, depois eu vou corrigir o slide. Então aqui é seno de n π sobre 2. Bom, aí para n igual a 1, a gente tem aqui seno de π sobre 2. Então o seno de π sobre 2, se a gente observar aqui como sendo o seno e o cosseno representados no plano bidimensional, né? Então aqui é 0, aqui é π sobre 2. Então o seno de π sobre 2 é 1. Aqui é π sobre 2, aqui é menos π sobre 2. Então n igual a 1, seno de π sobre 2 vai dar 1, isso aqui vai dar 2 sobre nπ. Para n igual a 3, então eu vou ter 3π sobre 2, que é isso aqui. Desculpe, n igual a 3, não, n igual a 5, né? n igual a 5 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então cai no mesmo ponto. Para n igual, então vamos colocar aqui, ó. 2 sobre nπ, isso aqui vai ser igual a 2 sobre nπ toda vez que n for 1, que é aqui, soma 4 dá 5, soma 4 dá 9, soma 4 dá 13 e assim por diante. Agora vamos ver o caso n igual a 3, né? n igual a 3 eu tenho 0, 1, 2, 3, então eu chego em menos 1. Então isso aqui vai ser menos 2 sobre nπ. Quando n for igual a 4, quando n for igual a 7, né? Eu tenho 3 mais 4. 1, 2, 3, 4, desculpe, 3, 4, 5, 6, 7. Chega de novo aqui. Então, para n igual a 3, 7, 11, 15 e assim por diante, de 4 em 4, dá isso aqui. E vai ser 0 quando n for, n for par. Para n par, isso aqui vai, por exemplo, n igual a 2, vou ter 2 sobre 2, vai ser seno de π. Seno de π vai ser sempre 0. Qualquer que seja par, né? Então aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, para n par, isso aqui vai dar nulo. E os coeficientes a n são representados por essa expressão aqui, ó. Então, se a gente pode observar que os coeficientes a n, eles variam de sinal, ó. Então, eles vão ser positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, à medida que o n varia os seus valores ímpares, né, e 0 para valores pares. Para o cálculo dos coeficientes bn, então eu vou começar aqui, eu vou refazer para os cálculos para os coeficientes bn, a gente tem que, usando a expressão original, integral em período, x de t, seno de n, ômega 0t. Substituindo os valores, nós vamos ter 2 sobre 2π, integral novamente, menos π sobre 2 é π sobre 2, o x de t nesse intervalo é 1, e o seno de nt dt. Bom, isso aí vai dar menos 1 sobre nπ, e vai ficar com cosseno de nt avaliado entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Bom, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter 1 sobre nπ multiplicado por cosseno de n π sobre 2 menos cosseno de menos π sobre 2. Como cosseno de... faltou o n aqui. Como cosseno de nπ sobre 2 é igual a cosseno de menos π sobre 2, isso aqui vai se anular e os coeficientes bn vão ser iguais a 0. Então,
daqui a gente pode observar o seguinte, ó, que mais tarde a gente vai mostrar isso. Os coeficientes Bn, desculpe, esse sinal x de t, se você observar, ele tem uma simetria par, né? Então o que acontece aqui é igual acontece em menos o valor de t. Portanto, x de t é um sinal par. Todo sinal par tem seus coeficientes b de n nulos, tá? Mas a gente vai mostrar isso mais para frente. Bom, voltando aqui para o slide, então a gente tem que os coeficientes, substituindo na série de Fourier, a gente vai obter essa representação em série que são, ó, esse primeiro termo aqui da equação x de t é o coeficiente cc, né, o A0. Isso aqui seria AN para n igual a 1, AN para n igual a 2 é nulo, AN para n igual a 3 é menos 2 sobre n, né, então fica isso aqui. AN para n igual a 4 é nulo, AN para n igual a 5 é isso aqui, positivo, negativo e assim vai. De tal maneira que se eu colocar 2 sobre π em evidência, fica isso aqui, ó, cosseno de t, menos 1 terço cosseno de 3t, mais o que. Isso aqui seria a representação em série de Fourier usando a série trigonométrica. Como a gente quer a série compacta, e a série compacta, só para lembrar, deixa eu voltar aqui nos slides, a série compacta, ela é representada dessa maneira aqui, ó, apenas com cossenos. Bom, se a série compacta é apenas com cossenos, a gente já tem aqui, ó, a série apenas com cosseno. A única diferença é que existem alguns coeficientes que são negativos, o que não é possível na série compacta. Por que não é possível na série compacta? Porque, deixa eu mostrar porque na série compacta, os coeficientes c de n são dados por essa expressão. Como elas são dadas por uma raiz quadrada de 2 valores elevado ao quadrado, isso aqui nunca pode ser negativo. Como isso aqui nunca pode ser negativo, a gente tem que manipular essa equação de tal maneira a deixar todos os coeficientes negativos com valores positivos, e aí a gente vai ter a representação na forma compacta. Como é que eu faço isso? Ó, é só usar essa propriedade do cosseno. Lembrar que menos cosseno de t é igual a cosseno de t menos π. Ou seja, onde os coeficientes forem negativos, como é o caso aqui, ó, menos 1 terço, menos cosseno de 3t será igual a cosseno de 3t menos π. Então está aqui, ó, 3t menos π. O menos 1 sétimo de cosseno de 7t seria mais 1 sétimo de cosseno de 7t menos π. E assim sucessivamente. De tal maneira que a gente resume os coeficientes Cn dessa maneira. Ó, C0 é igual ao A0, que é o coeficiente Cc. O Cn vai ser 0 quando n for par, e vai ser 2 sobre nπ quando n for ímpar. E aqui, ó, apareceram os termos de fase, θn. Onde existir θn igual a menos π, ela vai ser menos π. Onde não existir, θn vai ser nulo. Então, ó, θn vai ser 0 para n diferente deste conjunto, e θn vai ser menos π para n igual a esse conjunto aqui, qualquer valor de n nesse conjunto. Com isso, a gente tem a representação da série trigonométrica de Fourier na forma compacta, onde os coeficientes são todos positivos. E a gente pode plotar o gráfico, ó, então só voltando aqui, ó, C0 é igual a meio. Para n igual a 1, C1 vai ser ímpar. 1 é ímpar, né? Então 2 sobre π. Então C1, ó, é esse termo aqui, 2 sobre π. Como a gente está plotando em função de ômega, mais ômega a gente vai plotar em múltiplos de ômega 0. Deixa eu voltar aqui. Ômega 0 é 1 radiano por segundo, então a cada 1 radiano por segundo a gente tem um múltiplo de ômega 0. Então aqui, ó, é ômega 0, aqui é 2 ômega 0, 3 ômega 0, 4 ômega 0 e portanto essa linha aqui, o eixo das frequências, ela casa perfeitamente com o índice do coeficiente. Então é C0, C1, C2 é 0, porque quando n é par, Cn é 0.
C3 é 2 sobre nπ, então é 2 sobre 3π, C4 é 0 e assim por diante. Então observe que nós temos aqui um decaimento com a frequência dos coeficientes. Isso indica novamente que senoides de baixa frequência ajudam mais a compor o sinal do que senoides de alta frequência. Né? Baixas frequências estão mais juntos de zero, altas frequências estão mais longe do zero. E aqui a fase. Ó. A fase só vai existir quando n for 3, 7, 11, etc. E ela vai ser igual a menos π. Nos outros casos ela vai ser nula. E esse é o espectro de frequência de Fourier do sinal. Em algumas situações é interessante a gente fazer os dois gráficos em um mesmo gráfico. Por exemplo, a gente permite que os coeficientes sejam negativos, mas essa representação é para a gente lembrar que, na verdade, um coeficiente negativo, ó, que seria o caso desses 2/3 aqui, se a gente permitir que ele seja negativo, a gente tem que lembrar que isso representa uma inversão de fase, de π radianos por segundo. Então, eu posso redesenhar a curva, o gráfico, o espectro de frequência, num único gráfico, lembrando apenas que esses coeficientes negativos não são, na verdade, negativos. Eles são positivos, mas a fase deles é invertida. Por que a gente faz isso? Porque aqui a gente tem uma curva aproximada, obtida a partir da envoltória do sinal. A gente pode obter uma curva aproximada. E aí a gente faz um gráfico compacto, em dois gráficos em um único. Né? É comum fazer isso, mas sempre lembrando que os coeficientes Cn não podem ser negativos. Tá? É só um abuso de notação para a gente representar de uma forma mais prática. Bom, como eu falei no cálculo do Bn, nesse último exemplo, a gente calculou o Bn para um sinal que tem simetria par. E a gente viu que os Bns eram nulos. E isso decorre do efeito de simetria da série de Fourier. Bom, se a gente observar direitinho, deixa eu só ler isso aqui, a série de Fourier de qualquer função periódica par é constituída apenas de termos em cosseno. Assim, tá. Então, voltando aqui, ó. De uma forma geral, eu vou mostrar porquê, mas de uma forma geral se o sinal tem simetria par, só existe em termos em cosseno. Se o sinal tem simetria ímpar, só existe em termos em seno da série. Aí por que isso, né? Só relembrar aqui. O sinal par, que a gente está relembrando uma coisa que foi falada nas primeiras aulas, o sinal par, a gente pode integrar, né, a integral de um sinal par de menos a mais um valor, um limite de integração, é a mesma coisa que pegar só a metade desse limite de integração e multiplicar por 2. Então, por exemplo, nesse sinal aqui, integrar de menos π sobre 2 a π sobre 2 este sinal é a mesma coisa que integrar de 0 a π sobre 2 e multiplicar por 2 a área. Certo? Para um sinal de simetria ímpar, esta integração é nula, porque na simetria ímpar você vai ter um dos lados antissimétricos. Então, uma área anula a outra. E aí você tem a integral nula. Bom, mas a gente sabe dos coeficientes que eles podem ser escritos desta maneira. O A0, posso pegar a integral de qualquer intervalo de duração t0 do sinal, assim como a n e bn. E a gente tem que lembrar que o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Além disso, a gente tem os produtos, portanto, de x de t com a função par e x de t com a função ímpar. Só voltando aqui, ó. Eu mostrei isso nas primeiras aulas, mas o produto de uma função par com uma função par é par. E o produto de uma função par ou ímpar com ímpar vai ser ímpar. Então, a gente tem dois casos para analisar. Quando o x de t é par, se x de t for par, então vamos voltar aqui, ó. Se x é uma função par, integrar de menos a mais
um intervalo é a mesma coisa que 2 vezes metade do intervalo. Então o coeficiente a n, ó, o coeficiente a n é esse aqui, ó, é a integral de menos a mais t0 sobre 2. Como o x de t é par, a gente está considerando, se x de t for par, eu posso pegar 2 vezes, ó, o valor da integral em metade do período. A mesma coisa para a n. Ó. A n, para qualquer função x de t, é integral 2 sobre 3 zero, integral de menos t0 sobre 2 a t0 sobre 2 do produto. Se x for par, par vezes par vai dar par. Então o produto aqui vai ser uma função par e, portanto, a integral pode ser o dobro do produto, considerando apenas metade do intervalo. E para Bn, ó, eu vou ter uma função par multiplicado por uma função ímpar e a integral, o resultado do produto vai ser ímpar. A integral de uma função ímpar vai ser nula e, portanto, os coeficientes Bn vão ser nulos para x de t par. Quando o x de t for ímpar, x de t é ímpar, a zero vai ser a integral de uma função ímpar, que vai dar nulo. A n vai ser x de t ímpar com cosseno par, isso aqui vai resultar numa função ímpar, e a integral de uma função ímpar vai ser nula, para 2 intervalos simétricos. E o Bn, eu vou ter x de t que vai ser ímpar e seno que é ímpar. Ímpar com ímpar vai dar uma função par. E a integral de menos a mais de uma função par vai ser 2 vezes a integral de 0 até mais o intervalo da função. Então, por conta disso, ó, quando o x de t é par, não existem termos em seno. Quando o x de t é ímpar, não existem os termos em cosseno nem a componente CC. A existência da série de Fourier depende dos coeficientes existirem, né? Se a série só existe se os coeficientes existirem. Os coeficientes são os termos A0, AN e BN, né? Só para lembrar. Então, a série vai existir quando os coeficientes forem infinitos. E para eles serem infinitos, deixa eu voltar aqui os slides, para os coeficientes serem infinitos, essas integrais têm que convergir. Como cosseno e seno nunca divergem, né, em amplitude, eles são limitados em amplitude, o único termo que pode divergir nessa integral é a própria função x de t. Então, para a série existir e para os coeficientes serem infinitos, a função periódica tem que ser absolutamente integrável em um período, ou seja, a integral do módulo de x de t em um período, né, tem que ser finita. Certo? Então, só falando novamente, para a série existir, x de t tem que ser absolutamente integrável em um período. Para a questão da convergência, né, da série, a convergência se aplica quando a gente quer observar se a série vai convergir para o sinal. E, em geral, isso acontece quando você tem a truncagem de termos de uma série. Então, vamos falar de uma série qualquer aqui, x de t, cujas funções de base são z de n, e eu posso representar essa série como sendo essa soma de todas as enésimas funções z de n, né? Onde z seria um conjunto completo. Eu posso aproximar essa série por n finitos termos, tá? N maiúsculo. Então, que eu vou chamar essa aproximação de x de n. X de n será tão próximo a x de t quanto maior for n, certo? Mas aí existem 3 critérios de convergência que a gente vai falar aqui rapidamente. Os 3 critérios de convergência são, primeiro, a convergência uniforme. A convergência uniforme ocorre quando a gente tem um número fixo de termos e a série converge com um erro pequeno para esse número fixo de termos para todo o tempo. Então, fixe um n, né, na série. A convergência será uniforme quando x de n tiver um erro suficientemente pequeno para um n fixo, finito. Isso se chama convergência uniforme. A série converge para todos os t's com um n fixo. A convergência no ponto, a série converge para todo t, mas ela vai ter um número diferente de termos n para cada valor de t. Ou seja,
vários valores de t vão demandar diferentes valores de n para que a aproximação convirja com um erro arbitrariamente pequeno. E a convergência na média é que a série não converge para um determinado t. Existe um t que, por mais termos n que você insira, a série não converge no ponto nem uniformemente. Então, ela converge na média, ou seja, o erro médio quadrático, que é a integral da diferença entre o sinal e a sua aproximação ao quadrado, ela vai tender para esse erro vai tender para zero quando n tender para infinito. Isso se chama convergência na média, né? Então, com essas definições, a gente consegue estabelecer as condições de Dirichlet. Que Dirichlet foi um matemático que definiu quando a existência da série é garantida. E também garante a convergência nos pontos em que o sinal é contínuo e convergência na média nos pontos de descontinuidade. Então, novamente, só lembrando, convergência no ponto é quando, para aquele ponto, um número finito n de termos, a série converge e esse n varia. E a convergência na média é para um dado t que a série não converge para nenhum n, ela vai convergir com um erro suficientemente pequeno, um erro médio quadrático, que é aquela integral. Então, quais são as condições de Dirichlet que garantem a existência e a convergência da série? Primeiro, a função tem que ser absolutamente integrável. Então, x de t, a integral de x de t do módulo tem que ser finita. A função x de t tem que ter um número finito de descontinuidades finitas em um período. Então, dado um período, não pode existir infinitas descontinuidades e elas também não podem ser infinitas, né? Não pode ser uma descontinuidade que tenda para o infinito. E a função x de t tem que ter um número finito de máximos e mínimos em um período. Com essas três condições, Dirichlet garante a existência. Ou seja, se o sinal obedecer a essas três condições, existe a série. E ela converge no ponto e na média. Mas o contrário não é verdade, ou seja, pode existir uma função que não satisfaça os critérios de Dirichlet, mas que existe a transformada. Então, é só garante a existência, ou seja, se a função obedecer às condições, existe a transformada, mas pode existir a transformada de funções que não garantam. Tá? Não é se e somente se. Bom, aí a gente fala também do papel do espectro de amplitude na forma de onda, que eu já citei rapidamente aqui, mas quando a gente sintetiza um sinal, o que é sintetizar o sinal? A gente precisa de todos os termos da série de Fourier, que são os cossenos, para que a igualdade seja verdadeira. No entanto, eu posso escolher apenas algumas harmônicas e perceber se a série está convergindo ou não. Então, só para dar um exemplo do papel, do que isso representa escolher algumas harmônicas, vamos tomar essa série do sinal do pulso, do trem de pulsos, né, que foi o que a gente obteve agora há pouco, que é essa série de Fourier aqui, trigonométrica, e eu vou escolher um número finito de termos dessa série, ou seja, eu vou truncar essa série infinita em número finito de termos para a gente ver o que acontece. Então, o primeiro caso aqui, ó, que é essa figura em cima, seria pegar apenas o termo CC, que é esse meio aqui. Ou seja, eu vou pegar só um elemento da série, que é a componente CC. E como não era de se esperar, a componente CC é uma constante. Tá? Então, é o valor médio do sinal no período. O sinal é que está mostrado achurado aqui, ó, esses pulsos retangulares. Então, veja que a aproximação para um termo é horrível, né? O sinal é totalmente diferente. Quando eu pego dois termos, ou seja, eu vou pegar o meio mais esse 2 sobre π cosseno de t. Quando eu pego esses dois termos, eu começo a ter um comportamento oscilatório apresentado pelo sinal. Então, veja que nesse ponto aqui, ó, eu tenho alguma coisa diferente de zero. Nesse ponto aqui, eu estou aproximando por zero. A aproximação melhorou com dois termos, mas ainda é ruim.
Eu vou pegar 5 termos, ó. O que seriam 5 termos? Meio mais 2π mais meio mais 2π vezes cosseno, isso. Então seriam 5 termos até a sétima harmônica. Neste caso, ó, eu começo a melhorar a minha aproximação, mas eu ainda continuo com uma aproximação ruim. Esse caso é com 4 termos, não, desculpa, aqui é com 3 termos, aqui é com 4 termos, e aqui é com 20 termos, até o 19º harmônico. Veja que com 19 termos, eu já tenho uma aproximação muito boa, apesar de haver ainda oscilações nesses pontos. E uma coisa que a gente pode observar aqui, ó, é que existem picos nos pontos de descontinuidades, e eu vou falar já já sobre esses picos, tá? Mas uma coisa que a gente pode observar também é que quanto maior a quantidade de termos que a gente está sintetizando o sinal, mais aproximada a série truncada vai ser do sinal original. Bom, aí o que é que a gente extrai do espectro de amplitude? Então vamos só olhar aqui, ó. A frequência 0, né, que é o termo CC, veja que ele é responsável pelo valor médio do sinal. Então, quando a gente define isso aqui, ó, todas as outras senoides vão variar ao longo deste valor meio. É isso que ocorre aqui, ó. Este valor meio, essa senoide está variando ao longo do valor meio aqui, que é a componente CC. Quando eu insiro a primeira senoide, então ela vai ser deslocada, né? Uma senoide varia entre -1 e 1, no caso aqui ela varia entre -2π e 2π, e somado a meio, então ela vai sofrer um deslocamento na vertical para cima. Essa senoide de frequência fundamental, ela mostra o comportamento macro do sinal, ou seja, a variação lenta que está relacionada ao sinal retangular aqui, ó. Então o sinal retangular, ele tem uma variação lenta de mudança entre 0 e 1, que é mais captada, melhor captada, pela senoide de baixa frequência. Quando eu vou inserindo termos novos, esses novos termos, que são frequências mais altas, eles vão ajudando a dar a cara mais fina, né? As características finas do sinal, ou seja, as mudanças mais sutis ou abruptas de alta frequência, mas as mudanças mais sutis não, as mudanças mais abruptas, as maiores oscilações. Então veja esse caso aqui, por exemplo, ó. Essa descontinuidade, ela só pôde ser captada com 20 termos da série, ou seja, eu preciso de muitos termos de alta frequência para caracterizar as descontinuidades do meu sinal. Já o comportamento macro, que é a variação lenta, eu só preciso de um termo, que é a senoide original. Então, o que a série de Fourier nos traz de informação é que a potência, a amplitude de cada uma das senoides que compõem o sinal vai ajudar a compor o formato da sua curva. Então a gente percebe que o espectro de Fourier, que é composto pela amplitude e pela fase, com o espectro você percebe o quanto aquela componente de frequência está mais ou menos presente. Então, só para lembrar novamente, ó, vamos olhar o espectro desse sinal que a gente plotou. Aqui, ó. Como eu falei, ó, as baixas frequências são mais responsáveis pelo comportamento macro. E como o comportamento macro é mais gritante, o valor das amplitudes dessas componentes espectrais são maiores. Então, pelo espectro, a gente percebe que baixas frequências, como é o caso de 0 e 1, eles têm maior valor na amplitude do espectro, indicando que essas frequências têm maior força na formação macro do sinal. Mas elas não caracterizam as altas variações, ou seja, eu preciso das componentes de alta frequência, que são esses casos aqui, ó, 3, 5, 7, eu preciso delas para que o sinal
seja aproximado com mais perfeição. No entanto, o valor que elas, a força, digamos assim, com que elas ajudam a montar o sinal, sintetizar o sinal, é menor, porque eu não preciso de tanto amplitude para aquela senoide para que ela represente essas variações rápidas do sinal. Bom, e com isso então, pessoal, a gente finaliza a série de Fourier e nas próximas aulas nós vamos dar continuidade observando a transformada de Fourier. Então já tem bastante assunto aqui e esses assuntos vão servir para esta e a próxima semana de aulas, tá? Então a gente se encontra nas próximas aulas e até lá.